Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos ter aula de gramática, continuando o estudo a respeito de tipos de sujeito, tá bom? Então vamos lá para a nossa pauta de hoje. Anotem no caderno de gramática que fica bem melhor para vocês estarem organizando a vida de vocês aí, tá? Então nós temos sujeito indeterminado, páginas 154 a 156, sujeito inexistente, página 156, e as tarefas que vocês vão fazer depois de assistir essa aula, eu vou corrigir na nossa aula remota, 157 a 162, tá bom? Então anotem aí essas páginas, abram a apostila para que vocês possam acompanhar. Então vamos para o nosso livro. Lá na página 154, nós temos uma tira do Armandinho, né? Nosso famoso Armandinho. E eu vou fazer com vocês já essa página para já ficar mais fácil de vocês irem entendendo e os demais exercícios vocês irão fazer depois, tá bom? Minha irmã disse que é preciso muito esforço para ter o corpo perfeito. Sério? Eu não faço esforço nenhum, mas funciona tudo direitinho. Dessa tirinha, nós vamos então retirar alguns elementos, tá? O primeiro, uma frase nominal. Apesar de haver várias possibilidades, né? A frase nominal nós só temos uma. Por quê? Frase nominal é aquela que não contém verbo. A única que nós estamos vendo aqui é sério, tá? Então, frase nominal é aquela que não contém verbo. Se nós formos analisar aqui, todas as outras têm verbo. A única que não tem é essa daqui. Então, frase nominal, sério. Agora, a frase verbal é aquela que é formada a partir de um verbo. Então, nós temos várias possibilidades. A gente pode pôr aqui. Porque eu não faço esforço nenhum, né? Espaço que nós temos, ou funciona tudo direitinho, tá? Então, há outras possibilidades. Somente a frase nominal que existe só uma opção de resposta, tá bom? Então, vamos lá. A número 2. Considerando o último quadrinho como uma frase isolada, que tipo de período temos? Então, se nós formos analisar só o último quadrinho, que período a gente tem aqui? Período a gente fala, quando a gente fala em período, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de frases, né? De orações, melhor dizendo. Então, o período ele é formado por uma frase verbal. Então, para ser período, tem que ter verbo. Período simples, um verbo só. Então, aqui nós temos um período simples, porque temos apenas o verbo funciona. Então, analisando isoladamente essa oração, nós temos um período simples formado a partir do verbo funciona. Essa é a resposta da número 2. Tá bom? 3. Considere o período a seguir e responda as questões. Então, vamos analisar esse período aqui para a gente responder as questões. Eu não faço esforço nenhum. Reescreva a frase ocultando o sujeito. Primeiro, quem é sujeito? Para eu encontrar o sujeito, tem que encontrar o verbo, né? Faço. Vamos perguntar para o verbo. Quem não faz esforço nenhum? Qual a resposta que eu tenho? Eu. Então, ele quer que nós né, que a gente reescreva a frase tirando o eu. Então, vai ficar, não faço esforço nenhum, porque o eu é o sujeito, certo? Ao ocultar o sujeito, a oração ainda teria significado? Sim, pois mesmo eu tirando o sujeito eu aqui, ó, não tirar o eu, não faço esforço nenhum, eu consigo ainda saber quem é que faz a ação. Sou eu que faço, né? Então, ocultando o sujeito, ainda a frase vai ter sentido sim. C. Qual a importância do sujeito explícito na oração? Reforço que a subjetividade reforça dando ênfase ao sujeito da ação, já que a Armandinha está ressaltando o jeito de fazer as coisas, seu jeito de fazer as coisas. Então, quando o sujeito está explícito, ressalta, dá ênfase no sujeito, né? Deixar explícito o sujeito faz com que a gente identifique melhor quem está fazendo a ação, dá ênfase em quem está fazendo a ação. No caso aqui, quem faz a ação é o Armandinho. Então, lá na página agora 155, nós vamos começar com o sujeito, né? Nós já vimos aí um pouquinho sobre o sujeito na outra aula, mas vamos ver o que ele fala aqui.
O sujeito de uma oração é o termo que o predicado se refere, né? Então, eu encontrando o sujeito, tudo que fala do sujeito, o que o predicado está falando, ele está sempre se referindo ao sujeito, né? Revelar ou ocultar o sujeito dependerá, portanto, do qual das subjetividades deseja conferir a frase. Observe. Eu acredito que o amor é capaz de transformar todas as coisas. O sujeito é eu. Acreditamos que o amor é capaz de transformar todas as coisas. O sujeito já não está aqui. Nós acreditamos. Acredita-se que o amor é capaz de transformar todas as coisas. Quem acredita? Alguém? Não sei. Então, aqui das orações apresentadas, cada uma deu uma ênfase maior ao seu sujeito, né? Uma deixou aqui o sujeito explícito na oração e a 2 e a 3 já vão. Então, com isso, nós vamos aprender as novas classificações, tá? Essa questão de você deixar o seu sujeito explícito na oração ou não, que nós vamos estar estudando agora, ok? Então, vamos lá. No capítulo anterior, vimos que o sujeito pode ser determinado, né? Que ele é classificado em simples, com um núcleo só, composto com 2 ou mais núcleos, residencial, verbo é quem revela o sujeito. Ai, professor, não me lembro mais. Então, vamos recordar aqui. Eu deixei para que a gente possa recordar essa questão. Vamos lá. Então, sujeito, vamos fazer tudo maiúsculo, né? Sujeito simples é aquele formado por um núcleo só, né? Deixa eu colocar uma letra maior aqui. Sujeito simples é aquele que é formado por um único núcleo. Então, vamos lá, recordando. A escola está vazia. Aí o meu verbo é estar. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Que é melhor. O verbo está. Aí eu pergunto para o meu verbo. Quem está vazia? Qual é a resposta que eu obtenho? É a escola, certo? Então, assim, sempre quando quem está vazia? A escola. Eu tenho um único, aí eu coloco aqui na frente, né? Sujeito. E agora, para eu classificar esse sujeito? Eu tenho um único núcleo, uma única palavra importante. Então, eu tenho o meu sujeito, ele é sujeito simples, certo? Depois, sujeito composto, né? Que é o que ele falou ali pra gente. Sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. As crianças e os adultos voltaram contentes da escola, né? As crianças e adultos voltaram contentes da escola. Aí, o meu verbo é voltar, certo? Aí eu pergunto, quem voltou contentes da escola? Eu tenho como sujeito as crianças e os adultos. Nossa, agora eu não tenho só único núcleo, só uma única palavra como núcleo, né? Eu tenho, vamos grifar, crianças, grifar aqui, né? E adulto, certo? Então, eu tenho um sujeito,
composto por duas palavras importantes. E o sujeito oculto ou desinicial, como vocês queiram, compramos pão de mel. Meu verbo é o compramos. Eu pergunto para você, quem foi que comprou pão de mel? Nossa, não está ali. Mas através do verbo, eu sei que é o nosso, que é o sujeito oculto. Oculto porque ele não apareceu nas nossas orações, ok? Tudo bem aqui? Recordando da última aula. Então, vamos lá. Voltando para o nosso livro, né? Só para a gente recordar aí o que nós estávamos vendo, tá? Então, agora nós vamos entrar no sujeito indeterminado. Ele requer um pouquinho mais de atenção e depois o inexistente. O indeterminado é aquele que existe, mas que não se pode ou não se deseja determinar. Não quer especificar ao certo quem fez. Ele ocorre em duas situações. Com verbos na terceira pessoa do plural. Falaram de você na reunião. Aí você pergunta quem falou. Faz coisa de fofoca, né? Ah, alguém falou. Falaram. Eu não quero determinar, eu não quero especificar quem foi que falou. Encontraram seu livro na escola. Encontraram. Quem encontrou? Alguém, não sei. Encontraram aí seu livro. Então, com verbos na terceira pessoa do plural, eu tenho o sujeito determinado. Entrando sobre alguma referência anterior, o sujeito é apenas desinicial e não indeterminado. Observe. Encontrei Luiz e Mariana no shopping. Falaram de você. Então, aqui, olha só. Esse falar está se referindo a Luiz e Mariana. Então, ele não é indeterminado. Ele é oculto, né? Desinicial. Elas falaram. Tá? Agora, se eu chegar e falar para você, falaram de você, aí sim ele é indeterminado, tá bom? Bastante cuidado. E a outra situação que acontece com verbos em terceira pessoa do singular mais o pronome ser, que recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Indeterminação do sujeito, porque ele não deixa eu determinar ao certo que foi que fez a ação. Fala-se muito sobre exercícios físicos. Fala-se. Quem é que fala-se? Não sei. Então, verbo na terceira pessoa do singular, mais o ser. Precisa-se de um personal trainer. Precisa-se. Então, verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, que indica indeterminação do sujeito. Atente para não confundir a partícula ser com o pronome ser. Vamos ver a diferença. Ó. Então, o ser quando ele determina o sujeito e quando ele indica o pronome passivador. Então, indica um sujeito indeterminado e pode indicar que o verbo está na voz passiva. Lembra que vocês aprenderam? O verbo na voz passiva, quando o sujeito ele sofre a ação, né? Isso aí nós vimos no ano passado. Então, não pode confundir. O sujeito não está expresso na oração. O sujeito está na oração e faz o verbo concordar com ele. Olha a diferença. A oração não admite reversão, ou seja, não admite passagem para a voz passiva analítica. Então, não tem como você transformar ela para a voz passiva. É possível reverter a voz passiva analítica. A outra, pode haver preposição entre verbos e objeto. Não há preposição. Exemplos. Aí aqui são comparações para que você possa saber quando ser indeterminação e quando é um pronome passivador. Então, ó, precisa-se de um amigo. Olha, o verbo está na terceira pessoa do singular, tem o pronome ser, que é o índice de indeterminação do sujeito. Olha o que aparece. Tem aqui uma preposição entre o verbo e o objeto, tá? Desconfia-se dos conselhos fáceis. Olha de novo. Uma preposição aqui entre o verbo e o sujeito. Agora, exemplo, retomou-se o discurso. Tem o verbo, terceira pessoa, só que esse ser é o pronome passivador. Olha aqui, não tem preposição entre o verbo e o sujeito.
retomou-se o discurso foi retomado, eu consigo fazer, né? Reverter para a voz passiva. Tá vendo? O discurso foi retomado. Já que um amigo precisa ser, você não consegue fazer essa reversão aí, tá bom? Então, toma bastante cuidado, tá? Com essa diferença aqui, mas vocês vão conseguir identificar rapidinho. Então, o sujeito indeterminado, ele acontece nessas duas situações. Grifem aí. Com verbos na terceira pessoa do plural, falaram de você na reunião, encontraram seu livro na escola, roubaram o carro, correram atrás de mim. Então, eu não quero identificar quem fez, especificar ao certo quem fez. Eu sei que alguém fez, né? Mas eu não quero falar ao certo quem foi que fez, tá? Também quando ele tem aqui o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, que indica, né, indeterminação. Fala-se muito na aula, né? Eu chego lá na falo, gente, fala-se muito na aula, mas eu não quero falar quem foi que falou. Então eu deixo o sujeito indeterminado, tá? Tudo bem? Agora o inexistente. Gente, o nome já diz. Sujeito inexistente, ele não existe. Ou também ele pode ser chamado, marquem aí no caderninho de vocês, como oração sem sujeito, tá? Então, o sujeito inexistente ocorre quando o verbo é impessoal e não determina a existência de sujeito na oração. Nesses casos, o verbo só apresenta complementos. O sujeito inexistente ocorre em 4 casos. Verbo haver no sentido de existir. Então, marquem aí. Sim, professora. Quando eu consigo substituir o verbo haver pelo existir. Então, olha, há muitos segredos para o bem-estar do nosso corpo. Eu posso pôr existir aqui. Existem muitos segredos para o bem-estar do nosso corpo. Então, se eu conseguir substituir o verbo haver pelo existir, meu sujeito é inexistente. Eu não tenho sujeito aqui. Ah, é os nossos segredos. Não é. Eu não tenho, devido a esse verbo que está aqui. Esse verbo impessoal que está aí. Ele faz com que não haja sujeito na minha oração, tá? Há muita bagunça aqui. Existe muita bagunça aqui. Eu consigo fazer essa reversão, essa transcrição. Então, não existe sujeito. O sujeito é inexistente, tá bom? Então, marquem aí para que vocês não fiquem com dúvidas. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Ventava, chovia, trovejava na fazenda. Então, ninguém venta, ninguém chove, ninguém troveja, tá? Então, esses verbos que indicam fenômenos da natureza também são verbos impessoais, ninguém faz a ação dele, né? Ninguém venta, ninguém chove, ninguém troveja, tá? Então, quando houver a oração, verbos que indicam fenômenos da natureza, também é verbo impessoal, não há sujeito. Então, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Olha outro, verbo ser, passar e haver, indicando tempo passado. Então, há 15 dias estou sem fazer exercício. Então, o verbo haver aqui está indicando tempo. Então, oração sem sujeito. São 5 horas da manhã. São, verbo ser, indicando tempo, indicando horas também, né? Aqui que vai falar são 5h15. Verbo ser indicando horas também. Não tem sujeito. Passou dias sem te ver, tá? Então, o verbo passar indicando o tempo, não tem sujeito, tá bom? Então, quando houver esses verbos aqui, sujeito inexistente, tá? Fiquem tranquilos que nós vamos fazer bastante exercícios e vocês vão conseguir identificar bem aí essas classificações, tá? Aí aqui tem aplicando o assunto, alguns textos que escrevemos são muito pessoais, como cartas, poemas e declarações. Nesses tipos de texto, a demarcação do sujeito é imprescindível. Então, quando você escreve um poema, carta, quando você se declara a alguém, é imprescindível que o sujeito fique explícito. Há outros que buscam uma linguagem mais pessoal, né?
Se prever a terceira pessoa, até o emprego de sujeitos indeterminados para generalizar a fala, como as notícias, as dissertações e os artigos. Então, quem escreve notícia, reportagem, artigo, prefere, né, o sujeito indeterminado, não deixar explícito ali na oração quem é o sujeito. Dessa forma, escolher o tipo de sujeito para estruturar um período é mais que uma simples escolha sintática, é uma escolha de estilo. Então, por isso, aprendemos as classificações do sujeito, tá bom? Então, aí aqui, né, vocês vão estar respondendo para mim as questões. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho na aula remota. Eu volto a explicação, eu tiro as dúvidas, né? Quero até que vocês tragam as dúvidas para mim. Então, vocês vão fazer as páginas 157 a 162. Caso houver alguma dúvida, vocês, na execução do exercício, vocês podem falar para mim, tá? Pode deixar em branco, com interrogação, e vocês perguntam para mim na aula remota, tá bom? Que eu não quero ninguém com dúvida, eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês, ok? Então, essa foi a nossa aula de gramática, espero ter ajudado. Então, na aula remota eu tiro as dúvidas de vocês e façam os exercícios, se esforcem, né? Mesmo não consultando a apostila, as aulas, as videoaulas, vocês consigam fazer, tá? Então, até a nossa aula remota. Tchau, tchau, tá? E é sempre vocês, antes de tudo, tchau, né? É sempre importante que vocês peguem a apostila, assistam as videoaulas, né? Principalmente das classificações de sujeito, para que as dúvidas não fiquem aí no ar, né? Porque senão a tendência é piorar, né? Que agora vai ficar um pouquinho mais difícil a gramática de vocês, tá? Tchau, tchau.